Irmãos, abre comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. O desafio aqui é que eu seja rápido, direto e objetivo em alguma coisa que o Senhor tem trabalhado, na verdade, ao longo desses 28 anos, porque eu conheci a comunidade da graça ouvindo a mensagem da cruz, falando sobre arrependimento e novo nascimento. E até hoje, essa tem sido a nossa mensagem e tem sido a base de tudo aquilo que a gente tem vivido lá em Ubatuba. E aí no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 17, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa aqui o seu ministério e a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho começa com essa declaração: você precisa mudar a sua maneira de pensar. E eu lembro de muitas e muitas vezes o pastor Carlos Alberto falando sobre isso, de que arrependimento não é remorso, é uma mudança de mente. É a maneira como eu vejo e entendo a vida e todas as coisas. E o Senhor Jesus começa a proclamação do Evangelho dizendo isso: você precisa mudar a sua maneira de pensar. Porque muitas vezes a nossa maneira de pensar, muitas vezes não, na verdade esta é a natureza do homem caído. Nós temos uma linha de pensamento que ela é induzida por este mundo caído. Se você não parou para pensar nisso, além do que o Senhor Jesus começa o Evangelho, e isso percorre toda a Escritura, falando da necessidade que nós temos de uma mudança na nossa maneira de pensar, o próprio Senhor Jesus, ele tem que proteger a sua mente ao longo de todo o seu trabalho, o seu ministério. Por exemplo, a pastora Sueli citou aqui aquela confrontação, não, foi o pastor Ronaldo, perdão. Pastor Ronaldo, combinamos que eu ia citar ele aqui. Pastor Ronaldo falou a respeito daquele momento tenso em que viveu o Senhor Jesus com Pedro. Quando Pedro disse para ele: não vá para Jerusalém. E o Senhor percebe ali que havia uma maquinação diabólica contra a vida dele. Ele diz assim: arreda Satanás, porque me és pedra de tropeço. A palavra, se você for olhar lá, é armadilha, porque eu sei a sua armadilha. E ele fala assim: porque não cogitas das coisas de Deus, mas das do inferno. Não, ele fala das dos homens. Porque ali o Senhor já está alinhando a mente maligna, perversa, satânica, à mente humana. A palavra que ele usa, cogitas, é pensamento. Os teus pensamentos estão alinhados com os pensamentos humanos. E ali o Senhor começa a trabalhar essa preocupação que ele tem com a minha e com a sua mente. Se a gente for seguir adiante, Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele no capítulo 2, ele fala que todos nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, que opera agora nos filhos da desobediência. E este operar governa, dirige, ele induz, ele joga as suas artimanhas de tal maneira que nós sejamos guiados pelos pensamentos malignos. Quando chega no capítulo 4, então Paulo, ele faz uma interposição, ele diz assim: olha, isto eu digo para vocês e testifico diante do Senhor: não andem mais como as nações da terra, não andem mais como a família humana de uma forma geral. E ele diz como que andam: na vaidade do seu pensamento. E a palavra vaidade ali é a mentira que se instalou dentro do pensamento humano. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Esta é a base de todo o Evangelho, é a proclamação do Evangelho. Uma profunda mudança que há na minha maneira de pensar e de ver a vida. Então, Paulo diz assim: olha, não andem mais como os gentios, na vaidade do seu pensamento e com a sua mente encoberta por trevas, de tal maneira que não podem ver. Isso é muito sério. Se a gente for olhar para a história, e trazendo bem para a história moderna, agora pensar aqui nos nossos dias, nós vivemos um tempo extremamente materialista. Eu acho que você já deve ter percebido isso, o quão materialista está a mente humana. O ser humano normal, a mente dele está: a minha vida acontece desde o nascimento até a sepultura, esse é o meu tempo. Tudo que acontece aqui é a vida. Então agora eu preciso correr atrás, adquirir, construir, possuir, fazer e realizar dentro deste período. É uma visão extremamente materialista. E afasta Deus, tira Deus dessa história.
Eu acho que você já deve ter bastante histórias desse tipo, do mundo que nós estamos lidando e temos ouvido aqui que nós vamos evangelizar este mundo. Um mundo que tirou Deus da história. Tem um colega meu de colégio, estudamos juntos praticamente a vida inteira de colégio, depois afastamos, ele fez jornalismo, e um dia ele apareceu novamente lá em Ubatuba, ele falou, ele trabalha numa determinada emissora, ele disse que os jornalistas são orientados a não dizer graças a Deus. O acidente foi espetacular, foi trágico, mas graças a Deus não aconteceu nada. Ele será chamado e repreendido. Você entrevistou Deus para saber como que ele fez? Então não diga graças a Deus. Tira Deus da história. Deus foi tirado do ensino. Não se pode falar de Deus, a não ser que a escola faça, como a pastora Alessandra diz, de tornar-se uma escola confessional. Isso tem que estar registrado e as pessoas têm que assinar dizendo que sabem que esta escola acredita em Deus. Porque a escola não pode. Essas semanas atrás, umas 2, 3 semanas atrás, a Prefeitura de Taubaté, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Taubaté soltou uma nota dizendo que estava proibido falar dentro do ambiente escolar, vai com Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus. Qualquer menção, porque nós não vamos colocar Deus nessa história. Passou um tempo, eles tentaram se retratar, mas já havia sido feito a proclamação das intenções dessa mente que está por trás deste mundo materialista, sem Deus. A ciência é assim. Não sei quantos aqui acompanham alguma coisa da ciência, mas em 2001, um dos maiores cientistas do mundo, chamado Francis Collins, vocês lembram o que ele fez? Ele decodificou o genoma humano. Ele foi o responsável pelo projeto Genoma. Quando ele apresentou o trabalho, depois de apresentado o trabalho, 5 anos depois de encerrado todo o projeto e todas as conclusões, ele lançou um livro. O livro dele chama-se A Linguagem de Deus. Ele é um homem que se converteu por volta dos seus 27 anos de idade. Formado em biologia, química, física, medicina, tornou-se um médico geneticista, um dos maiores gênios do mundo. E a orientação para ele era, se você publicar este livro, que declara a sua fé, antes de concluir o projeto Genoma, você vai perder todo o apoio, todas as bolsas, todo o patrocínio. Está no livro dele, A Linguagem de Deus. Ele conta esse testemunho dessa crise. Então nós vivemos num mundo que vai avançando, declarando não há Deus. Isso é bíblico. Nós já sabíamos disso. Mas a coisa vai avançando para o nosso ambiente de igreja, e dentro desse ambiente de igreja, nós começamos a descobrir pessoas que têm um deísmo. Não sei se você sabe o que é o deísmo. O deísmo é diferente do teísmo, mas o deísmo crê que Deus existe. Ele realmente é o criador de todas as coisas, só que ele lá e eu aqui. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Sei que há um Deus criador, criou todas as coisas, deu o empurrão inicial, tudo começou a funcionar, agora a vida é minha. O deísmo vê assim, mas a igreja começa a ver uma forma adaptada de deísmo, que não sei se você já percebeu isso, que é compartimentado. Existem coisas em que Deus está envolvido, outras coisas não. Existem coisas que são para Deus e são para a glória de Deus. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou no culto, quando eu estou orando, quando eu estou na célula, esses momentos são para a glória de Deus. Mas quando eu estiver no meu trabalho, lidando com o meu dinheiro, o uso que eu faço desse dinheiro, o tempo ocioso, o meu lazer, o meu esporte, a minha casa, a minha família, isso não tem Deus, isso é meu. Eu faço como eu quiser. E não é assim que nós temos aprendido. Nós temos aprendido que nós fomos mergulhados numa nova vida. Nós somos mergulhados em Cristo. Paulo, quando escreve aos atenienses, ele fala, irmãos, o Deus não está longe. Ele diz assim, nele nós nos movemos, nele nós somos, nós existimos nele. Ele está em todas as coisas, em todos os lugares. Mas essa mente chama de fator de referência. Esse fator de referência, esse marco de referência da mente humana é muito presente em todas as coisas. Há pessoas que estudam sobre isso, sobre este marco de referência, o que pensa a sociedade
de forma geral, de maneira comum, o que a sociedade pensa. E nós vivemos esse tempo que a sociedade pensa de maneira materialista, ou compartimentada, Deus lá e eu aqui. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala sobre o marco de referência também. Eu não lembro qual é o termo, pastor. O pastor fez sociologia, deve lembrar. O termo, quando fala sobre esse marco de referência que conduz a mente comum da sociedade. Mas, senso comum, acho que é uma coisa assim. Imaginário social. Obrigado. Esse imaginário social, esse marco de referência, Paulo anuncia ele para Timóteo, falando dos nossos dias. Ele fala assim: Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos. Aliás, aproveitando aquilo que o pastor Manuel citou aqui, do monstro que habita dentro de nós, o que Paulo fala ali para Timóteo, não são tempos difíceis, ele fala tempos selváticos. É um momento de selvageria. E lembra o que ele fala? Qual é a característica desse tempo? Que é uma das coisas, a gente não sabe onde vai dar a história, mas a gente sabe o que está acontecendo. Você é o centro. Você é o centro. Tudo gira em torno de você. Há uma exaltação humana cada vez mais. Você é o centro. Então Paulo, quando ele escreve para Timóteo, falando sobre isso, para nós é a antítese de Apocalipse capítulo 3. Você lembra que tem uma igreja aprovada em Apocalipse 3? Filadélfia. Filéu Delfos. Amor entre os irmãos. Quando Paulo fala para Timóteo desse senso, como é que é? Senso imaginário, senso comum. Inconsciente coletivo. Consciente coletivo. Eu vou ficar com um marco de referência, pronto. Quando Paulo anuncia para Timóteo o marco de referência, ele fala, sabe disso, os tempos selváticos serão marcados porque os homens serão filéu altos. Eu me amo. Eu me amo. E agora tudo gira em torno de mim. Eu amo a mim. É tudo que a carne quer. É tudo que a carne procura. Então, quando a gente vai olhar esse marco de referência, os que estudaram história devem lembrar bem disso, nós passamos um período de absolutismo. Vocês lembram do absolutismo, os que estudaram história aqui? A igreja tem a verdade. Lembra disso? A igreja tem a verdade. Se a igreja disser que o sol gira em torno da terra, então o sol gira em torno da terra. E se você disser o contrário, a igreja tem a verdade e você deve morrer. Acabou. Esse foi o período do absolutismo. Em seguida veio o modernismo. Lembra do iluminismo? A idade das luzes. Agora a verdade está com a ciência. Então eu posso explicar. Se eu puder explicar, então esta é a verdade. Aquilo que eu não posso explicar, então não é verdade. E aí começou a desconstruir essa ideia de Deus presente no nosso meio, de revelação e ação de Deus. Porque agora quem manda é a ciência e ninguém explica a Deus. Não é assim? A gente canta. Ninguém explica a Deus. Então, Deus não existe. E esse foi o período do iluminismo. A modernidade, a idade das luzes, tudo deve ser explicado e deve haver razão para todas as coisas. E aí nós chegamos na pós-modernidade, o pastor Carlos Alberto tem falado sobre isso bastante, ele falou com os nossos jovens lá em Ubatuba. A pós-modernidade diz, não há verdade. A verdade não está com a igreja e a verdade não está com a ciência. Simplesmente não há verdade. Você é o que você quiser. Você faz o que você quiser. Você imagina onde isso vai dar? Não é tudo que a carne quer? Você guia a sua vida. Você guia os seus passos. Se nós estamos vendo esse crescimento da entronização da carne, do homem, do ser humano, então nós estamos alimentando o monstro que o pastor Manuel falou aqui. Essa ideia é tão grave, tão perigosa. Eu não perguntei para o pastor Carlos Alberto se eu podia citar dessa forma, e eu assumo a responsabilidade. Mas você sabe por que LGBTQIA+? Porque um é roxo, outro é laranja, outro é azul, e você vai questionar o quê? Quem é você para questionar? Cada um é o que quiser. A bandeira é a bandeira do arco-íris. Cada um segue o caminho que quiser. Não é tudo que a carne quer.
Então, se nós não falamos sobre arrependimento, sobre mudança na maneira de pensar, as escamas não vão cair dos olhos, os ouvidos não serão destapados, efatá. Não vai acontecer nada se nós não falarmos da extrema necessidade de uma profunda mudança da maneira de ver e de pensar. Porque cada vez mais o homem está se alinhando com essa mente maligna que domina, que inconsciente, consciente coletivo. E vai se espalhando, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja, porque não é só na encruzilhada que o diabo faz as suas obras. Muitas vezes ele mistura, ele ilude, ele engana, ele trabalha, ele maquina coisas, disfarça coisas que acontecem às vezes dentro da própria igreja, do próprio caminhar da igreja, da história da igreja. Nós estamos vendo o que aconteceu recentemente na história da igreja, e eu entendo a indignação do nosso pastor com relação a isso. Quando nós vemos... Quantos fizeram aula de física aqui? Eu estou escolar hoje, né? Na aula de física, eu não lembro qual era a matéria, mas era vetores. E se alguém estudou isso, deve lembrar bem. O vetor, ele tem direção e sentido. Lembra disso? Direção é como uma rua, liga um ponto a outro ponto. Esta é a direção. O sentido é se vai para lá ou se vem para cá. A direção liga dois pontos. O sentido é em que caminho está seguindo, em que rumo está seguindo. Quando a gente vê acontecer na igreja, pessoas em sentidos opostos, se chocando e causando divisão, nós sabemos qual é a direção. Vou repetir. Eu posso estar num sentido, e outra pessoa estar num outro sentido, mas estar debaixo da mesma direção. Como que eu sei? Se na igreja isso causa divisão. Em Ubatuba não é diferente de qualquer uma das nossas comunidades. Nós tivemos pessoas em sentidos diferentes por causa de política. E entenderam que a direção era a mesma. Era rachar, era quebrar, era ferir, era machucar. Nós tivemos pessoas em sentidos diferentes com relação à vacina. Os pró e os anti. Mas entenderam que aquilo estava acontecendo, eram sentidos opostos, mas debaixo de uma só direção. Era a direção maligna para causar racha, quebra, para ferir. E não é assim que a palavra de Deus nos fala. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 14, era tão mais fácil, porque a crise lá era com relação à comida, com relação a guardar dias. Mas Paulo dizia sobre este respeito a vida de cada um diante de Deus, a maneira que cada um servia. Não há tempo, mas você pode ler, esse não é assunto. Tem uma outra menção, essa dá tempo. Quando você abre lá em Apocalipse, capítulo 13, não vou entrar nesse assunto, mas João está dizendo assim, olha, eu tive uma visão assim, eu tive uma visão assim, eu tive uma outra visão assim. Ele vem descrevendo as visões dele, até que ele diz assim, eu vi uma besta que tinha aparência de cordeiro, mas quando falava, era como um dragão falando. E aí ele vai contando o texto, e a gente gosta daquilo lá, porque fala da marca da besta, fala de comprar e vender com a marca da besta. Não é esse o caso, mas vamos tirar a essência do negócio. Quando chega no último versículo de Apocalipse, capítulo 13, ele fala, aqui está a sabedoria, o número da besta é o número do homem. Ele junta de novo esta mente humana com essa mente maligna, satânica. Nos últimos dias sobrevirão tempos selváticos, porque os homens serão amantes de si mesmos. E ali a coisa é tão impressionante, porque não há tempo mais, mas Paulo vai descrevendo esses dias difíceis. Ele fala assim, uma das características dos amantes, eu me amo, é que eles são egoístas. Eles são ingratos, melhor dizendo. Os egoístas são ingratos. Por que eu vou agradecer o que foi feito por mim e pela minha vida? Por que eu vou ser grato se eu sou o centro? Só foi feito, não fez mais do que obrigação. Tudo gira em torno de mim. Outra característica que Paulo cita ali, desse homem que ama a si mesmo, é que ele fala que são infatuados. Sabe o que é o infatuado? Eu não preciso aprender mais nada. O que eu precisava aprender, eu já aprendi. E eu sou o centro. Tudo gira em torno de mim. A minha vontade será feita. Aquilo que eu quero, os meus desejos serão feitos. Isto é satânico. Nós precisamos falar de arrependimento. Mas o bonito da história ali, para terminar, para nós orarmos, quando João entra no capítulo 14, ele fala assim, mas irmãos, eu vi uma outra coisa também.
eu vi o Cordeiro sentado sobre o Monte Sião. E lá junto dele, não é o assunto, 144 mil, mas ele fala, junto dele estava igreja militante, igreja santa, aquele povo estava com ele. E sabe qual é a característica que ele descreve ali? Que deve ser a nossa característica? Eles seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Estes que seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Irmãos, eu não sou guiado por mim, não sou guiado pela minha mente, não posso ser guiado pela mente comum neste mundo, pelo consciente coletivo. Eu sou guiado pelo Senhor Jesus. Ele deve ser aquele que conduz a minha vida. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Pastora Sueli falou assim, a igreja em Ubatuba, ela presta atenção, né? Pastora, eu fiquei até constrangido, porque eles prestaram atenção. A gente fica assim, né? Está todo mundo olhando para mim. Fique em pé comigo um minutinho. Coloca as suas mãos sobre o seu coração. Esse é o meu pastor. Coloca as suas mãos sobre o seu coração. Paizinho, nós precisamos da nossa mente sendo transformada. Nossos pensamentos precisam passar pela cruz, precisam passar pela morte na cruz. Nós sabemos, Senhor, que a cruz, ela é uma afronta contra o hedonismo, contra esse tempo que nós vivemos, onde nós abrimos mão dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios pensamentos. Quando nós saímos do trono, quando nós saímos do centro e colocamos o Senhor Jesus nesse lugar, Pai, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus, como igreja, como teu povo, a passarmos por este arrependimento. Tua palavra diz que é o Senhor, pela tua bondade, que nos conduz ao arrependimento. Então faz isso conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós e conduz cada um de nós, Senhor, a essa mudança de pensamento de tal maneira que quando nós percebermos que os nossos pensamentos estão começando a se alinhar com os pensamentos deste mundo, o Senhor fale conosco, fala através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, através dos teus profetas, mas não permita, Senhor, que os nossos pensamentos sejam enganados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe. Obrigado, gente.